Ah, boa tarde a todos, né? Então, aqui, Solange, Gisele, podemos dar início a essa reunião temática, e agora o foco é os resíduos da mineração, né? E já temos aí várias pessoas aqui na sala, né? Então, podemos dar início. Gisele, velho. Então, eu gostaria só, professora, de registrar aqui a presença da Sheila. A Sheila é coordenadora de mineração dentro da Secretaria de Meio Ambiente. Sim. E eu gostaria até, se ela pudesse, fazer essa abertura, né, e dizer um pouco desse grandioso trabalho que ela já coordena há muitos anos, né, com maestria aí dentro da Secretaria. Então, Ok. convido a ela para fazer essa abertura, né, em nome da secretária Maura. Ok, Sheila. Não estamos te escutando, Sheila. Acho que alguma Agora coisa estão ali me escutando. aconteceu. Sim, Não. agora sim. Ah, tá bom. Deixa eu Ok. explicar. Eu estou no meu celular. Vocês me veem pelo meu celular e eu estou também. Entrei pelo link do meu e-mail da SEMA. Tá? Mas estão me Ok. ouvindo bem, né? Estamos. Pode falar. Eu quero agradecer a Solange, o professor, o pessoal da UFMT que me convidou para participar sobre a constituição do plano, né, estadual de resíduos sólidos. É muito importante que a mineração seja ouvida e participe. Eu convidei todas as pessoas ligadas ao setor, convidei o pessoal da Associação dos Geólogos, responsáveis técnicos, para ouvirem, entenderem como se dará a construção do Plano Estadual dos Resíduos Sólidos voltados aos resíduos de mineração. Então, eu quero agradecer a presença de todos os que nós convidamos, tanto eu, quanto a Solange, quanto o professor. Eu quero agradecer a participação e espero que todos possam contribuir de alguma forma para o desenvolvimento e para que esse plano seja aplicado efetivamente dentro dos nossos processos de licenciamento ambiental. Tá? Muito obrigado pelo convite. Obrigada, Gisele. Então, podemos continuar, professora. Então, eu farei aqui rapidamente uma visão geral do plano, tá? Do panorama, só para aqueles que entraram agora terem a dimensão do nosso trabalho. Me desculpe aí os que já estão conosco em várias outras reuniões, de ser bastante repetitiva, mas vou ser muito direta aqui e dizer o seguinte: tudo que nós trabalhamos tem como base a lei, claro, e o termo de referência que a SEMA elaborou para o cumprimento desse plano, né? Seguinte. Aqui, então, nós trabalhamos com 6 produtos que nós temos que gerar, né? O panorama aqui é o produto que está sendo nessa reunião temática apresentada, mas lembrando que existe um plano de mobilização social e divulgação que permeia todos os processos e produtos a serem elaborados para esse plano, tá? E é em decorrência desse plano de mobilização que nós aqui estamos reunidos, as reuniões temáticas, então toda a nossa equipe que tem social, que tem se desdobrado para acessar, para contactar os municípios, as instituições, né? Então, é dentro dessa lógica que nós trabalhamos. Esse documento panorama vai estar disponível aí no site. A gente está aí, aqui correndo muito
para disponibilizar tudo. No site vai ter um ícone reuniões temáticas e nesse ícone vocês vão apertar o botãozinho e vai aparecer o panorama, que é esse documento preliminar, e também um questionário que vocês vão fazer uma análise de tudo que nós conseguimos e consolidamos até o presente momento com base nos dados disponibilizados. Temos um outro produto, que é o estudo de regionalização e proposição de arranjo, também já entregue a SEMA, a unidade que nos acompanha, e partimos já aqui internamente para esse outro produto, que é o estudo de perspectivas e escolha de cenário. Para que a gente possa elaborar esse produto, nós precisamos ter um panorama que realmente consiga refletir a realidade das diferentes tipologias de resíduo, né? E não só das tipologias, mas da questão de todos os atores envolvidos nessa cadeia, a questão das associações, das cooperativas, a logística reversa que vem aí, que é um outro, a base da política, né? Então, tudo isso o panorama apresenta e é a partir deste panorama que nós temos base, subsídios para dizer o que fazer diante dos problemas identificados. E, posteriormente, estabelecer diretrizes e estratégias para a implementação do plano. Então, a lógica que nós trabalhamos. E o banco de dados, que é um outro produto que o projeto também vai disponibilizar em função de todos esses dados que foram ao longo desse período levantado. Então, aqui a divulgação, né, todos os meios que nós utilizamos de comunicação no projeto, o site, o canal no YouTube, as redes sociais, o Instagram, para permitir com que tudo isso que é elaborado possa chegar até aos interessados. Ofícios, reuniões, entrevistas, enfim, tudo isso foi executado. E os termos de adesão? Nós encaminhamos às instituições, ao governo, às prefeituras, um modelo de termo de adesão que tem como objetivo ter uma integração maior das partes interessadas com o projeto. Não só na elaboração, mas também futuramente na implementação desse projeto. Seguinte. Então, falamos aqui de o plano aborda todas as tipologias de resíduo, desde resíduos sólidos urbanos, o que nós geramos, resíduos dos serviços de saneamento proveniente de ETAs e ETs, resíduo agro-silvopastoris, que acabamos de apresentar agora nesse primeiro horário da tarde, resíduos de serviços de saúde, apresentado hoje pela manhã, construção e demolição também já apresentado. Estamos aqui ainda para apresentar o serviço de transporte, mineração, que é o foco dessa reunião, e amanhã das indústrias. Então, vocês veem que é uma complexidade grande, várias tipologias de resíduo, com características diferentes, com agentes, atores envolvidos da mais variada gama. Então, nós não falamos de um problema simples, falamos de um problema complexo e que tem desdobramento com muitas resoluções específicas, né? Seguinte, como eu disse, para chegar até aqui, o projeto levantou dados das mais diferentes instituições, consultou e, a partir dessas bases de dados, foi possível elaborar esse panorama que nós estamos chamando um documento preliminar. Né? E vocês veem a quantidade de dados que foram consultados por tipologia de resíduo. Seguinte. Para se ter uma ideia do que dos quantitativos gerados, nós podemos dizer que vivemos atualmente no mundo moderno com uma montanha de resíduos produzidos nas mais diferentes setores, né? Só para se ter uma ideia de referência, nós trabalhamos aqui com uma geração em torno do resíduo sólido urbano de 1.104.190 toneladas ano. Se você for comparar com os resíduos silvopastoril que falamos agora há pouco, nós temos algo em torno de 200% a mais, né, em relação. E agora, o foco nosso dessa reunião é sobre os resíduos sólidos de mineração.
um valor, um quantitativo pequeno, mas, na verdade, esse quantitativo estimado se refere apenas a um percentual menor, inferior a 15% dos empreendimentos. Isso a gente vai falar mais um pouco aqui, o professor Paulo Modesto vai falar sobre esse tema, né? E aí a gente vai poder discutir o que é possível melhorar em relação a esses quantitativos. Seguinte. Então, eu passo aqui a palavra para que o professor possa fazer aí a apresentação dessa tipologia. Ok, boa tarde a todos, é uma satisfação, muito obrigado. Vamos agora tratar dos resíduos de mineração. Tá? Os resíduos de mineração. E, só para começar, nós, do ponto de vista de planejamento, atendemos a essa divisão que o IBGE faz de regiões geográficas imediatas. É o novo arranjamento que o IBGE faz. E em Mato Grosso nós temos 5 regiões imediatas, intermediárias. A Cuiabá, abrange uma 30 de municípios, e a maior delas é Sinop, com 42 municípios. Então, a gente, para efeito de planejamento, fez essa divisão, certo? E nós, com base nos dados da SEMA, do Singel, de alguns dados disponibilizados posteriormente da SEMA em PDF, que a gente digitalizou, e com dados da Agência Nacional de Mineração, a gente conseguiu estabelecer, certo, essa distribuição de empresas pelas regiões intermediárias. Então, nós detectamos cerca de 1.412 empresas de mineração no estado. 506 na região de Cuiabá, 504 na região intermediária de Sinop, 167 na região intermediária de Barra do Garça, 139 na região intermediária de Rondonópolis e 95 na região intermediária de Cáceres. E a quantidade de empreendimentos por tipologia mineral. Então, nós estabelecemos aqui as tipologias minerais, em função dos empreendimentos. E vocês veem que a grande maioria é areia e cascalho, certo? E nós temos também metais preciosos, ouro, essas coisas, né? São essas tipologias, basicamente, que nós exploramos aqui no estado, né? E estabelecemos essa tipologia por região intermediária. Então, na região intermediária de Cuiabá, Cáceres, Sinop, Barra do Garça e Rondonópolis, em função dessas cores e na sequência aqui. Então, o que acontece é o seguinte: hoje nós sabemos, temos a ideia de quanto empreendimentos de mineração no estado nós temos, aonde eles se localizam, certo? E o que eles exploram, certo? E aí começam as questões. Quantitativo de geração de resíduos. A SEMA, a Sheila em especial, solicitou a cerca de 500 empresas para que encaminhasse respostas a um formulário que a SEMA propôs. Nós só recebemos 30 respostas dos formulários encaminhados. E trabalhamos, vocês viram aí, a Eliana mostrou aquele número ínfimo, dando destaque para o resumo para o resíduo, a geração de agro-silvopastoril, certamente é bastante significativo e maior do que nós temos hoje aqui, em função dessa baixa participação das empresas. E mais, a grande maioria delas mandaram resíduos outros, não foi rejeitos
e estéril. Mandaram sucata, é importante, sucata, pneu, orgânico, né? Mas o nosso foco era basicamente no resíduo decorrente da mineração, né? Com exceção da Cooper Poconé, que envolve aí quase uma vintena de associados e que encaminhou os formulários perfeitos com toda a geração deles, né? Tivemos também uma participação extremamente interessante. Pode prosseguir? Prosseguir? Não, sequência, prossiga. Da Associação Nacional, da Agência Nacional de Mineração. Nos encaminhou 170 resultados de produção de estéreis e rejeitos. Mas aí, nesse particular, encaminhou estéreis e rejeitos e não mandou os resíduos outros. Enfim, o que nós pudemos, com essa pouca resposta, estabelecer? Que nós conseguimos 209 geradores no universo de 1.412 detectadas, tá? E levantamos um total de cerca de 15 milhões, certo? Desse total, pouco significativo em função da baixa número de retorno, 11 mil toneladas, né? São estéreis. Eu acho que 11 mil toneladas estéreis. 4 milhões rejeitos. 1.800.000 rejeitos contaminados. 1.180.000 resíduos outros, que são esses que eu destaquei aqui, tá? Que recebemos das empresas. Então, na verdade, aproveitando essa grande participação do setor aqui, nós temos 52 participantes, eu faço um apelo. Ainda está em tempo, nós precisamos receber esse número, nós precisamos que vocês analisem aquilo que a gente estabeleceu no nosso panorama sobre resíduo de mineração e estabeleçam as críticas, as contribuições e as informações que nós tanto desejamos, né? Só para se ter uma ideia, nós precisamos fazer uma perspectiva de cenário futuro. Com esses números, não só é difícil, nós fazemos uma previsão de quanto nós geramos hoje, como também é muito difícil fazer previsão para cenário futuro. Então, a gente precisa da colaboração, da participação das empresas, né, de mineração, para que a gente possa melhorar este diagnóstico, né, sobre a questão. Não basta saber quantos são, aonde estão e o que eles exploram. Nós queremos saber realmente o fluxo desses resíduos, né? Então, a conclusão dessa parte, 61%, né, dessas atividades é areia e cascalho, né? A região de Cuiabá e Sinop concentra 71,5% das atividades minerais. O município de Campo Novo do Parecis é o que tem o maior número de empreendimentos, 95, seguido de Sinop com 80. E a cidade de Nossa Senhora do Livramento é a que apresenta a maior diversidade de tipologia explorada, né? Nós estamos aqui para fazer essa breve apresentação e passar a palavra para vocês. Nós gostaríamos de escutá-los, ok? Sheila, você pode conduzir? Oi? Você pode conduzir? Então, professor, eu acho que aqui vai ficar ruim para eu ficar falando muito. Eu acho que a Solange ela pode conduzir e eu vou fazendo as interferências necessárias. Perfeito, eu não sei se o senhor gostaria que eu falasse um pouquinho sobre os resultados. Ok, Sheila, pode ser,
Pode ser. né? Então, assim, como isso, apesar da lei de resíduos ser antiga, então nós temos uma dificuldade dentro da secretaria de instalar dentro dos nossos processos os planos de gerenciamento de resíduos. A gente já fez isso no passado, mas nós, por exemplo, dentro da nossa secretaria, não tivemos um treinamento, nós não temos um analista com a expertise dessa análise. É óbvio que com o treinamento nós conseguiremos analisar. Como esse plano começou agora, e a gente começou a levantar os dados agora, então, como eu disse nas outras reuniões, há uma confusão muito grande entre os processos da Agência Nacional de Mineração e os processos de licenciamento ambiental, porque nem todos os processos de requerimento junto à Agência Nacional de Mineração vão ter processo de licenciamento aqui. Então, são links, né, que a gente não consegue fazer 100%. Apesar do senhor ter feito aquela filtragem de dados, né? O certo talvez seria nós linkarmos por coordenada geográfica. Então, quando você fala que o município de Campo Novo do Parecis é o que tem mais empreendimentos, aí Mas assim, é cascalho e areia, viu? mas eu não... Então, assim, mas me causa uma certa dúvida. Porque, assim, a gente... Deixa eu fazer só um comentário. Na verdade, a gente fez essas compatibilizações no banco de dados do Singel e da ANM por CNPJ, para que não houvesse equívoco. E, só para você ter uma ideia, a contribuição daquilo que não tinha na SEMA em relação à Agência Nacional de Mineração foram só apenas 295 empreendimentos. Né? E a gente achou importante contribuir exatamente, anexar o resto tudo é da SEMA. Né? Quase 1.200 empreendimentos é da SEMA. Né? Certo? Quando a gente fez essa compatibilização, ela é claro que a ANM nos ajudou muito na identificação da tipologia em função de ter isso no CNPJ. E quando a gente fez a compatibilização do CNPJ, a gente também ganhou algumas informações, mas eram todos empreendimentos licenciados, certo? Essas questões. Só fazendo essa ressalva. Mas, assim, eu tenho medo disso não ser 100%, não sei, tá, professor? Mas eu imagino, como é uma coisa nova, como o nosso sistema, que eu já expliquei para vocês, ele tem falhas, o CILAM às vezes repete informações de licença, então nós temos alguns problemas que a gente teria que começar, só que nós não temos tempo para isso, eu sei, né? Talvez nós teríamos que começar a estabelecer determinados critérios para começar a ser seguidos a partir de agora, dentro do processo de licenciamento, para chegarmos onde queremos chegar, que talvez quase 100%. Quando o senhor fala que eles mandaram, a maioria foi resíduos de sucata, resíduos classe 1, por quê? Porque o senhor está falando que a pesquisa apontou para cascalho. Então, cascalho, eu não vou ter resíduo, não vou ter estéreo, vou aproveitar quase tudo. Então, vai ter o resíduo classe 1, materiais inertes. Então, aí a gente tem essa diferença. Dentro dos resíduos de rejeitos e estéreo, dos processos de mineração que geram esse tipo de resíduo, por exemplo, o ouro, você tem o rejeito, da barragem de rejeito, você tem o rejeito contaminado com mercúrio, que é o do beneficiamento, né, da apuração do ouro, e você tem o estéreo, né? Então, porque esse o senhor falou que seriam os principais que o senhor gostaria de ter o resultado. Então, esses três, é óbvio que hoje, com a tecnologia que a gente tem, né, você consegue cubar esse rejeito. Você vai lá, mede a
A ANM tem os dados das barragens de rejeito, você consegue cubar o rejeito, que é areia, né? Areia e água, você consegue cubar o rejeito o estéreo, e consegue chegar a uma porcentagem do rejeito contaminado de mercúrio. Mas o que mais eles se preocuparam quando eles falaram, quando eles responderam o relatório, foi do rejeito de classe 1, o rejeito de açucato, os materiais inertes, né? E aí, talvez, a partir de agora, desse start do plano, eu acho que é importante a gente começar, que a gente já tem um número. E a partir de agora, a gente começar a buscar especificidades para chegar no número ideal, porque é uma coisa nova tanto para eles quanto para nós. Então, temos que engajá-los nisso. Talvez colocar, enfatizar isso dentro dos termos de referência, né? Você vê, tem alguém falando aí, ó, tem o pessoal aí da região norte, está falando assim, ó, a região norte não está inserida, calcário, cascalho e areia não tem resíduo. Léo, a região norte, eles colocaram como Sinop, tá? Eles caracterizaram a região de Peixoto, Alta Floresta, né, professor? Exatamente. Colocou na região de Sinop, não foi isso? Abrange 42 municípios. Então, aquele mapazinho que eu mostrei no início, lá da circulação. Aí algum geólogo está falando aqui, ó, o Léo também, o Léo é geólogo, da Metamate. Olha ele está só, explicando. A Sinop é tudo isso aqui, ó. Toda essa questão aqui é Sinop. São 42 municípios. Né? Nós não estamos vendo esse mapa, professor. Não, professor. Aqui, vocês estão vendo exatamente aí na figura de vocês, ó. A setazinha está apontando, tá? A gente está vendo aqui, mas eu estou vendo essa aqui, essa região aqui meio verde. Eu não sei, do lado do amarelo. Isso aí não é Sinop, é? Olha, tá diferente a cor está diferente. Região intermediária de Sinop, na colocação do planejamento do IBGE, certo? Implica em 42 municípios, né? Por isso que nós dizemos, Mato Grosso está dividido pelo IBGE em 5 regiões de planejamento. Cuiabá, Rondonópolis, Barra do Garça, Sinop e Cáceres, certo? Cada uma delas envolve um certo número. No Cuiabá, por exemplo, são 30 municípios. Né? Sinop, 42, é a maior delas, que envolve o maior número de municípios. E também a de maior extensão em área. Então, outra coisa que tem que, como eu tinha dito antes, né? Então, assim, quando você tem água mineral, que é o fluxo, o número de processos, a ANM deve ter falado, talvez é grande, você só tem resíduos mesmo de restos de embalagem, de rótulo, Sheila, e o calcário, ele não gera resíduo. Sheila, nós estamos falando de uma questão é resíduo, outra questão é empreendimentos. Aí você tem os empreendimentos, tá entendendo? Sim. Olá. Boa tarde. Desculpe interromper a conversa. Vocês estão me escutando? Sim. O nosso participante, o Átomo, que trabalhou exatamente o banco de dados. Por favor, se coloque o Átomo, se identifique e coloque. Meu nome é o Átomo Augusto, eu sou estudante de Engenharia Sanitária Ambiental e sou bolsista no projeto PERS. Eu gostaria de fazer uma breve explicação sobre essa utilização dos dados. Esses dados, 1.400 e pouquinhos dados da SEMA, do qual a gente fez essa mescla, você pode ver que na fonte da apresentação tem SEMA/Singel/SEMA-PDF e /NM. O que a gente fez? Nós pegamos 2 grandes bases de dados desses licenciamentos, e lembrando que apenas do licenciamento ativo.
Então, nós pegamos todos os licenciamentos ativos na SEMA e todos os licenciamentos ativos na ANM. Só para você ter uma noção, em função a estar sendo falado essa quantidade alta, né, de dados que possa talvez fazer uma disparidade, né, com a realidade, eu fiz uma análise com os dados da ANM. A ANM nos enviou, só para ter uma noção de quantidade de dados, esses dados tão baixos, sabe? Porque a gente acabou sendo, eu digo, mais seguro na utilização das informações que nos foram dadas, porque a ANM nos enviou 2.000, deixa eu só confirmar aqui, 2.800 dados de empreendimentos ativos, eles com a maioria dos seus anos 2000 até hoje, e mais com alguns dados, uns 100 e poucos dados, dos anos 1990 até 2000. Então, a gente pegou e todos os licenciamentos ativos da SEMA, também foi feito um levantamento, a Sheila Klenner fez um levantamento em relação a pontos geográficos, também utilizamos o Singel, fizemos uma mescla entre os dados da SEMA, do Singel, da SEMA PDF da ANM, e pegamos apenas os dados validados em todos esses bancos de dados. Então, nós, assim, tentamos limpar todas as duplicatas possíveis, mas, claro, compreendo o questionamento da Sheila Klenner, mas aí eu já digo que seria uma questão realmente dessa questão dos bancos de dados, dessas entidades, que realmente, assim, eu fico atado, sabe, em relação aos dados. Eu ainda tentei ser criterioso. Se eu quisesse pegar tudo que eu achei mesmo, ia dar uns 3.000 dados aí. Então, ainda tentei limpar o máximo de duplicata. Acredito, sim, que possa ter uma disparidade de dados, mas acredito que não seja algo assim, em torno de, olha, mais de 10%, eu acho que não dá, entendeu? Então, nós temos 1.400 e poucos dados. Eu acho que, no máximo, a gente tem em torno aí de 100 e poucos empreendimentos que podem estar errôneos, ou empreendimentos do que eu acredito, onde eu acredito que esteja o erro nesses bancos de dados, são nessa parte de ativos. Eu acho que nem todo o licenciamento que foi inativo, talvez foi atualizado na sua base principal. Então, quando você vai lá pegar na tabela de atributos apreendimentos ativos, eu acho que está vindo todo mundo, entende? Mas aí é aquela coisa, eu não consigo fazer uma mescla pior. Eu peguei todas nós, né, do projeto, pegamos todos os dados das principais entidades, fizemos as comparações entre esses dados, fizemos a maior limpeza possível. Então, eu acredito que, assim, não pode ser um número assertivo, mas é bem próximo desse, viu? Eu acho que não foge muito dessa grandeza. Obrigado. Então, obrigado, Atom. A gente discutiu bastante aquele dia, né, lá na nossa reunião, mas, assim, eu acho que já é um grande passo para onde a gente quer chegar. Isso é o mais importante. Isso, de tudo que a gente fez, é o mais importante, que a gente pode verificar onde está tendo a inconsistência do dado, né? A gente pode ver onde a gente quer chegar, o que a gente quer, e esse é o pontapé inicial. Com certeza, a SEMA sozinha, ela não vai conseguir gerar os dados. A gente sempre vai precisar do empreendedor para gerar, para chegar na próxima realidade dos resíduos de mineração, os resíduos gerados na mineração e quais os tipos, a gente precisa do engajamento 100% do empreendedor e os responsáveis técnicos. Por isso, hoje, eu contei aqui, tem alguns responsáveis técnicos, eu convidei todos, mais de 100 e poucos responsáveis técnicos que a gente tem, né? Mas eu, mesmo com essas inconsistências, por exemplo, lá no Sinlan, no Singel, você tem uma coordenada geográfica, né? Numa coordenada geográfica, eu posso ter 40 áreas ANM. Então, a gente acabou de fazer aqui um processo de licenciamento, renovamos uma licença, então são 40 áreas, 44, 50 áreas ativas na ANM para uma licença ambiental. Então, a gente tem alguns processos assim. Então, por isso que eu fico preocupada quando você faz esse link.
Então, você tem uma coordenada, porque a SEMA, ela licencia por coordenada geográfica, né? E a NM é por área. Então, por isso que a gente fica meio com o pé atrás com o nosso próprio banco de dados, quando comparado com eles. Viu? Só para lembrar, nós fizemos por CNPJ. Tá? Exatamente em função dessa possibilidade. Mas um CNPJ, por exemplo, Sheila, a empresa da Sheila, entrou com licenciamento aqui na SEMA, com um CNPJ único. Aí, quando ela entra, ela tem que colocar as áreas da NM que ela quer licenciar. Então, o CNPJ da Sheila pode ter 50 áreas ANM. Então, os mesmos CNPJs, ele vai ter uma licença ambiental e ele vai ter 50 áreas ativas na NM. Eu não sei se quando a gente conversou, eu deixei isso claro. Não, ficou claro. Oi, Kleiner, deixou claro sim, foi feita essa triagem, na realidade nós fizemos uma comparação de duplicatas em todas as colunas de atributos dos dados. Nós fizemos uma comparação no processo, nós fizemos uma comparação no tipo de requerimento, fizemos uma comparação no CPF ou CNPJ, fizemos uma comparação no nome do título da empresa, fizemos uma comparação dupla entre empresa e município. Então, acredito que todos esses tipos de estudo realmente no dados foram feitos, viu? E foram feitos essa questão de levantar maior quantidade de áreas no mesmo CNPJ. Aqui tem vários tipos de licenciamento no mesmo CNPJ. Foi feito esse tipo de contabilização. Tanto é que na NM tem 2.880, que poderia evidenciar, no caso, essas quantidades de áreas dentro do mesmo lugar, e na SEMA tem 1.000 e pouco. Então, eu acredito que o comportamento tá próximo, sim. Não estamos te ouvindo, Sheila. O seu som. Oi, voltei. Desculpa, porque como eu estou usando o meu celular para falar, tocou aqui o telefone e aí ficou mudo. Mas assim, como eu tinha dito antes, eu acho importante, é o pontapé inicial, a gente está começando esse trabalho, eu sei que tem todo um tempo hábil para fazer isso, eu acho que a partir de agora a gente vai conseguir tentar chegar ao máximo, o máximo possível na realidade da geração de resíduos. Aqui, ó, o Paulo Rogério, ele é geólogo, ele fala assim, ó, o que o plano deve deixar claro é que os resíduos gerados na mineração, que é o rejeito contaminado, e que os outros resíduos utilizados, a diferença entre os outros, né? O da mineração e o proveniente da operação. Talvez ele falou isso, que tem que deixar. O que é filtro lubrificante? Os filtros, as estopas, pneus, né? E aí o rejeito os rejeitos contaminados, o rejeito da barragem de rejeito, o estéreo, porque até então, quando a gente pede, dentro do processo de licenciamento ambiental, um PGRS, o que vem para a gente é o PGRSI. E aí não entra muito, não se fala muito sobre estéreo, por exemplo, né? Não se fala muito do que tem da barragem de rejeito, porque isso aí a gente chama de barragem de rejeito, mas ele está lá dentro da Política Nacional da Segurança de Barragens. Mas a questão é o seguinte, a gente precisa avançar. Eu quero saber se isso está claro, se nós podemos contar agora com uma maior participação para que a gente tenha mais informações, inclusive informações seguras, para que a gente possa avançar com esse plano. Né? Eu sei do trabalho incansável da Sheila,
emitindo aí e-mails para todo o pessoal envolvido e a pouca contribuição que recebeu em troca. Certo? Então, é preciso que haja realmente um fluxo de ir e vir para que a gente possa ter essas informações. Alguém tem uma sugestão como é que a gente pode avançar nisso? Você está sem som, Sheila. Você está sem som, Sheila. Desculpa, eu estou aqui, eu estou discutindo aqui com um colega que ele está assistindo também, o Felipe, né? Então a gente fica falando sobre os dados e tal. Mas assim, o que eu vejo é a gente determinar o que queremos, né? O que o plano quer, o que é interessante para o plano, e a gente colocar isso inserido dentro dos termos de referência. Porque daí que é nosso anseio dentro do processo de licenciamento digital que está quase chegando por aí, né? Seria isso. Olha só, a Ana Carolina, que é engenheira de Minas, ela está participando também, ela falou bem assim, ó, no CTF do IBAMA há alguns dados bacanas, foi coletado lá também, lá possui a divisão dessa sugestão de lavra e beneficiamento. Aí o Átomo falou que sim. Sim, nós trabalhamos esse dado, sim. Utilizamos o dado do IBAMA. Então, eu vejo a única solução para a gente entrar e achar os dados mais reais possíveis seria colocar dentro do termo de referência. Mas seria muito melhor ainda que isso fosse inserido dentro dentro do SIGA, né? Que é o Sistema de Gestão Ambiental que a gente está quase engatilhado, quase saindo. Sim, que mas, seria... Sheila, eu quero ser um pouquinho mais otimista que você. E para a questão do plano agora, será que nós não tínhamos condições de ter um maior número de respostas? Acho que não, porque professor, porque ninguém tem esse dado, ninguém foi preparado para isso. Mas os engenheiros responsáveis, né, dos empreendimentos, eles podem fazer uma avaliação muito rapidamente desses quantitativos ou não? Deixa eu aproveitar aqui, eu acho que o Paulo talvez tenha até dado instintivamente acaba tendo dado um caminho. Ele diz assim, o que o plano deve deixar claro é o que é resíduo gerado do produto de mineração, entre parênteses, rejeito contaminado, e o que são outros resíduos para a operação da mineração. Exemplo, filtros de lubrificante, estopa, pneus, papel e outros. Então, me parece aqui que ele não entendeu, talvez, o formulário que tenha sido aplicado por alguma diferença em terminologia, como existe algumas terminologias aí do que é rejeito, do que é resíduo. Nós atendemos a todas as terminologias, nós conhecemos muito bem a tipologia de resíduo de mineração. Tanto é que 17 empresas responderam corretamente. Tá? 17 empresas responderam corretamente. Tá? Então, essa dúvida, se vocês lerem o texto lá, está claro, a gente faz até a definição, o que é estéril, o que é rejeito contaminado, o que são os resíduos outros em função das atividades desenvolvidas, certo? Agora, a gente precisa receber esses resultados, tá? E se nós, Sheila, seria possível nós pegarmos essa lista daquelas que não responderam de modo adequado ao que foi perguntado, e passarmos para você, eu não sei se você já tem conhecimento de quais são, para a gente reiterar esse formulário. Olha, a Sheila é que recebeu e encaminhou para a gente. A Sheila é que coordenou tudo isso. Recebeu. Mas a Sheila avaliou as respostas?
Não, eu não avaliei a resposta porque eu não tenho conhecimento para avaliar essa resposta, assim, eu não estou por dentro do, né? Então, assim, gente, eu sou um instrumento, eu sou um instrumento para buscar os resultados que vocês querem. Agora, quem vai avaliar a resposta não sou eu que vou avaliar a resposta Olha, dele, né? o que eu Desculpa, quero. mas eu não consigo. Então vamos lá. Sim, essa Vamos lá. resposta que eu Eu vou esperava sua, nós fazer uma entendemos. colocação. Nós ainda temos um certo tempo hábil. Nós vamos ter ainda no mês que vem as audiências públicas, certo? Vocês vão ter oportunidade de ler o relatório sobre os resíduos de mineração. Vai estar disponibilizado para vocês no Panorama. E aí vocês podem fazer uma avaliação crítica de sugestões, certo? E de correções, ok? Eu acho assim, Inclusive, os eu acho, técnicos que estão Panorama. aqui, né? Sim, ó, tem um Sheila. outro aqui, ó, eles falaram bem assim, eu não entendi muito, Zé Antônio, eu quero que vocês, eu não entendi, senhores, porque 100% das empresas pagam RAL, transformar em multa este não procedimento. Dessa forma, os empreendedores certamente entenderão a necessidade dessa informação. Ah, tá. Mas ele quer que a gente multa a pessoa, porque a pessoa não deu a... É isso que eu entendi, né? Eu entendi isso também, mas o que é RAL? Relatório anual de lavra. Mas olha só, professor, essa é a primeira reunião, tem vários responsáveis técnicos aqui, eu vi que tem a Luciana, que é representante da Nexa, eu não sei, acho que tem não sei, deixa eu ver aqui, tem algum representante da Votorantim Cimentos, tem ó, o Wagner, que representa a Votorantim Cimentos, as duas fábricas, o Fabrício não está aqui, mas eu acho que ele passa para ele depois, o Péricles representa aí a Poena, representa a NX Gold, o Simvaldo representa algumas empresas também, tem o Léo, tem o Edmo, que representa a cooperativa a Cogavep. Então, agora, eu acho que as pessoas se inteirando disso, eu posso voltar a perguntar novamente, distribuir os e-mails, repassar os e-mails, falar, gente, porque assim, eu pedi várias vezes, não foram uma ou duas, por favor, respondam da melhor maneira possível, a forma mais fiel, porque nós precisamos levantar isso. Então, eu só peço. Então, tem coisa que eu não vou conseguir fazer. Eu não posso chegar na pessoa e multar ela porque ela não me deu esse dado, porque isso não está na lei. Eu não sei. Vamos partir para as resoluções. O que a gente poderia fazer daqui em diante? Eu fiz uma sugestão, acho que você está nesse caminho, né? Da gente verificar aí essas respostas, talvez retomar isso internamente, com você presente, para você ver as respostas, a cada questão e as respostas que foram dadas, você dá de repente sua contribuição na reformulação da pergunta e a gente enviar. O senhor concorda com isso? Tem alguma outra sugestão, professor? Não, eu acho uma ótima sugestão, né? Sheila já propôs isso, né? Até porque deixa eu nós só temos falar, um mas tempo ainda, um tempo disponível que possamos, digamos assim, receber esses resultados e contemplar essa questão. Sem olha problema. só, tem aqui também um dos analistas lá da Agência Nacional de Mineração, que é o chefe do setor de barragens, né? Ele fala, como a Sheila falou, precisa de fato de mais engajamento do setor na resposta a esses formulários e também no encaminhamento de dados mais precisos aos órgãos de controle. Esse aí é o Márcio, da ANM, Márcio, que é o nosso Márcio colaborador. Amorim. Quem está aqui também, quem estava aqui, é o Jossi também, né? O Nós Jossi. tivemos algumas reuniões na ANM e eles nos deram muitos dados interessantes. Na verdade, olha, o professor também, o professor, o doutor Chico Pinho, da UFMT, que além de ser professor da UFMT,
O senhor deve conhecer ele, né, o Chico? Sim, claro, Chico. Sim, ele está aqui porque, além de tudo, ele também é responsável técnico e agora é o mais novo advogado aí da praça. Tem um representante da Copernorte, que eu não sei quem é o representante, né? Então, assim, eu acho que tem várias pessoas aqui que agora... Ah, tem um deputado aqui também, olha que coisa boa, um deputado, né? Então, tem o colega aqui, o Felipe, está aqui também. Então, assim, eu acho, o Ivandro, lá de Sinop, desculpa as outras pessoas o Léo, o Jude, que também, o Jude é consultor de uma empresa de mineração grande, que tem vários processos aqui dentro da SEMA, tem várias barras de rejeito. O Paulo, né, a gente já falou do Paulo. O Ricardo, o geólogo, acho que é o Cortez, eu não sei se é o Cortez, né? Então, assim, eu acho que a partir de hoje, talvez a gente consiga um engajamento, não sei se a gente vai conseguir 100%, mas nós vamos tentar um engajamento melhor, né? Ó, o Wagner fala aqui, ó, que isso na renovação da LO, eles apresentam notas fiscais do recolhimento de resíduos, mas, como eu te disse, como o professor falou, o interesse dele maior seria não da operação, seria do rejeito da mineração, da atividade propriamente dita, que seria estéril, contaminado e o bota fora, né? E o rejeito da barragem. Eu entendi que o mais importante seria esse. Mesmo porque eu imagino que esse do serviço, ele é contabilizado lá em outro setor, né? O de oficina, o que é gerado, o que é estopa. Sim. Uhum. Eu acho que ele é contabilizado em outro setor. Não, eu entendo que deve ser isso, mais ou menos. Aí a Luciana fala, para o nosso caso, que ainda não geramos resíduos, ela é lá da Nexa, lá de Aripuanã. Estamos na fase de implantação do projeto. Quando tratamos, aí o Wagner fala, Luciana, na implantação gera bastante resíduo. Aí a Luciana fala, sim, Wagner, esses já foram apresentados. Digo, rejeito. Colocamos valores estimados que será gerado? Não, você não tem operação, você não tem LO, então você só vai falar dos resíduos da implantação. Então, eu acho que esse nem seria interessante. Não sei se o professor tem interesse nesse tipo de resposta, porque seria só na fase da operação, né, professor? Exatamente, exatamente. Que daí não é rejeito, que você não gera rejeito ainda, você está gerando só resíduos, né? Aí tem o Tony Schuring, que é da Secretaria da Prefeitura de Cuiabá. Deixa eu ver aqui, quem mais? Tem mais alguém que tinha falado bastante? Ah, o Wagner fala... É porque alguém falou para dar uma multa. Ele falou, mais multa, as coisas funcionam melhor por conscientização. As coisas estão evoluindo, a renovação da LO é um excelente momento. Tenho cobrado isso de todas as empresas que trabalham, está dando resultado. Aí o José Antônio fala, o RAL foi só um exemplo, sei que está em tramitação de lei, é um caminho longo, porém acredito que a única forma de conseguir liberar 100% do sucesso, infelizmente os procedimentos são necessários serem legislados. Tá. Então, professor, é isso. A gente vai ter que focar mais no rejeito. Oi. Alguém quer falar? Oi. Sim, eu, Maria Valéria. Da onde, Maria Valéria? Eu sou representante da cooperativa Cooper Nossa Senhora, Livramento. Ah, Cooper Livra? E Ou Cooper não? Nossa Senhora, Cooper Nossa. Tá? Assim, eu queria entender como é que a gente vai fazer essa participação nesse processo. Eu gostaria de saber também se essas informações aqui foi para a Prefeitura de Nossa Senhora do Livramento, para a Câmara ou para o Conselho, porque eu não tenho conhecimento dessas informações aqui. E aí, hoje eu estou participando, né, como cooperativa,
eu gostaria de saber como é que a gente vai participar, de que forma, para ajudar, porque eu estou vendo que o Livramento aí apareceu muito crítico, né? A questão aí do resíduo do garimpo, eu acho, parece que eu entendi isso. E está mesmo muito avançado mesmo, então, assim, eu acho que tem que participar, sim, dessa ação aí, que é muito importante, porque vai ser explicado para a população, está prejudicando muito. Então, a gente começa a pensar como é que está sendo essas famílias desses garimpeiros, né? Que está destruindo toda a área, acabando com o solo para produzir, e aí? Ainda mais agora. Valéria, seu nome é Valéria? Você é Valéria, né? Disso. Valéria, quem é seu responsável técnico? Ô, Sheila, só um minuto. Deixa eu só... Não, mas é que quem eu está preciso falando? explicar. É Clóvis Vailante. Quem está falando? Clóvis Vailante. Oi, quem fala? Clóvis Vailante. Você é da onde? Eu sou assessor da CPI, da mineração, mas é que eu transito na agricultura familiar, e a Maria Valéria é da agricultura familiar, ela estava na anterior e ficou nessa. Então, ela não é uma cooperativa de garimpeiros. Eu só estou esclarecendo isso, porque você vai fazer umas perguntas para ela que não vão ter sentido. Ela ficou porque eu ia explicar. da etapa anterior, que era da agricultura. Então, no caso dela, é um questionamento mais social do que de empreendimento de mineração. Não, porque eu fiquei confusa porque eu não conheço essa cooperativa dentro da mineração, né? Eu entendo a preocupação dela, mas, assim, nesse momento, eu acho que a gente, não sei, o professor pode explicar aí como responder, se caberia essa resposta aí, porque a gente está discutindo a geração de rejeito, né? Números. Eu acho que ela não fazer o foi levantamento. na reunião, Sheila. Na verdade, ela está preocupada que a prefeitura não foi avisada, mas nós estamos em fase de construção. Quer dizer, essa coisa não é um produto acabado. Vai ter um momento que isso vai ser divulgado, né? Tem todo um processo. Pessoal, nós estamos tem um instrumento em que pode auxiliar ela, que é o questionário. Ela pode não só ela preencher, quanto divulgar na comunidade dela o questionário Gisele, do plano. Não, o questionário é para empreendimentos de mineração. Não, talvez seria tem outro momento. Em outro questionário, porque nesse agora... Tem questionário para a população, Sheila, tem questionário para a população, então ela pode, por exemplo... eu não tenho acesso a esse questionário. Então, está no site do plano, tem o questionário que pode ser preenchido, não é isso, professor? Sim, tem, mas a questão agora é especificamente mineração, Gisele, né? Não, eu entendi, mas ela está num contexto diferente, então sim. A gente responde para ela que ela pode... Você poderia então fazer isso, coloca o site desse aqui. circuito, orientando a ela fazer essas respostas daquelas questões que estão estabelecidas no site. Sim, claro, perfeito. Vamos colocar o link aqui, que aí o rapaz lá da CPI, ele pode entrar no link e ajudar ela a fazer, né? Aí. Perfeito. Que mais? Deixa eu ver o que mais. Anexa, coloca Mato Grosso no patamar das grandes minas industriais. Sim. Calma, anexa ainda não vai... Anexa ainda não está dentro do contexto, porque ela ainda não gera resíduo, né? Ela está gerando resíduo da construção civil, da instalação. A gente mostrou isso aqui, tem algumas empresas que não estão na fase de operação. Eu acho que não tem mais nenhuma intervenção aqui. Então, professor, eu me comprometo da gente cobrar novamente, agora que eu tenho mais gente aqui dentro, responsáveis técnicos que estão nos acompanhando, que agora estão entendendo o trabalho da UFMT junto com a SEMA, da necessidade da gente fazer esse plano estadual, é importante, a gente tem que conhecer o métier, né, vamos dizer assim, tem que conhecer sim, e eu acho que agora a gente consegue um pouquinho mais não sei se a adesão vai... Espero que essa adesão seja maior.
Mas o encaminhamento, então, quais são os próximos procedimentos? Eu havia feito uma sugestão de pegarmos... Veja bem, Solange, vai estar disponibilizado o texto que nós fizemos sobre mineração com essas colocações apresentadas hoje, certo? Então, primeira coisa, o que eu peço? Que as pessoas o consultem, certo? E tem um questionário sobre a questão da mineração. Consultem também, certo? Porque para que você tenha uma ideia da onde nós estamos. E a outra questão é o que Sheila está propondo. A gente ter uma segunda rodada, Sheila, segunda, terceira ou quarta, viu? Rodada. Mas eu estou propondo antes de enviar, que sente novamente, veja quais foram as que não atenderam, ou seja, não responderam corretamente, para nós olharmos resposta e pergunta, Sheila participando, e ver se precisaríamos reformular essas perguntas. Ah, entendi. Para ficar com maior clareza as perguntas, você diz, né? Do que você conhece da mineração, né? Na sua experiência, no seu íntimo. Eu propus isso. Solange, pode até ser feito isso, mas é preciso lembrar que isso já foi feito, inclusive com Sheila, tá? Então, professor, mas assim, eu acho, na realidade, eu só dei a ideia do formulário, né? Já veio de lá para cá. Eu só falei, vamos fazer uma forma de formulário online, né? Mas, assim, a gente pode... É que assim, deixa eu ver aqui. Deixa eu lembrar aqui meu formulário. Aqui, deixa eu ver. Tem alguém aí que tem alguma ideia? Eu posso alguém que esteja colaborar? Participando? Estão me ouvindo? Sim, está falando? Não, é Clóvis, novamente. Sheila, eu na CPI, quando a CPI simplesmente notificou as empresas, nenhuma praticamente reagiu. Mas como mineração não, é basicamente zero a sonegação e é 0,2%, então nós mudamos a CPI de uma investigação para uma colaboração, para pensar o que a gente pode fazer para a mineração, inclusive no Estado. Quando eu entrei em contato com as empresas, e aí já falando o que o Simvaldo coloca aí no chat, e expliquei que esses dados, eu recebi dados das empresas, dados sigilosos, eles compartilharam, a Votorantim, grandes empresas compartilharam informações de suas arrecadações, dados que eles não são nem obrigados a compartilhar, mas eles compartilharam conosco as aulas, todas as informações a partir do contato. Então, se alguém do PES entrar em contato com as empresas e explicar que o objetivo do plano, na realidade, ele daria mais segurança jurídica para o futuro dos empreendimentos, e que, na realidade, promove uma previsibilidade maior no licenciamento ambiental, eu acho que nós teremos, mas precisa esse contato. Eu senti que, após o contato, eu consegui conversar com todas as cooperativas, com a Cooperagreve, com as de Poconé, de Livramento, depois do contato. Eu não tinha recebido quase nenhum documento, a partir do contato eu recebi documento de todas. Então, talvez seja esse contato, porque essa pergunta do Sivaldo é que me ligou esse alerta aí. Olha a pergunta dele no chat. Não, né? não, mas assim, porque fica com... foi legal a sua intervenção, mas assim... Você ainda é tema, né? Mas, se alguém do PERS entrar junto com você em contato... Não, porque eles sabem que não tem multa, entendeu? Eu conheço, eu tenho 15 anos que eu trabalho com eles me conhecem, né? Então, assim, eu conheço eles todos também. Então, eu estava vendo aqui, 104 não responderam. De 120 pessoas, de 120 responsáveis técnicos, 104 não responderam, né? Então, assim, Simvaldo, o dado não é um dado sigiloso. Nós não estamos pedindo, não é dado industrial, é só resíduo, é só rejeito, desculpa, é só rejeito que a gente quer saber. Como eu disse, se você for lá na mina, você consegue cubar lá você sabe quanto de rejeito que tem, né? É só falar, ó, tem tanto de estéreo, tem tanto de contaminado, tem tanto dentro da barragem de rejeito. É só isso que o professor, que o plano quer saber. Então, ninguém vai ser multado. Isso não é uma lei. Nós não vamos fazer uma instrução normativa que se você não cumprir, você vai ser multado. Não. Mas isso é uma obrigação, porque a gente já tinha falado anteriormente
e muitos anos atrás, de plano de geração de resíduos sólidos. E o rejeito, apesar de tudo, dessa confusão de nome, lá dentro da legislação fala o que é rejeito e o que é resíduo. É que, às vezes, tem uma confusão grande, até mesmo interna aqui na SEMA, com os próprios analistas de outros setores, que confundem rejeito de mineração com rejeito de urbano, rejeito, entendeu? Então, a gente tem muito problema com isso, da nomenclatura. Mas nós estamos falando de mineração e eles não vão ser multados. Aí o Wagner está falando, o rejeito da mineração já é declarado na RAU. Né? Então, assim, é um dado que a gente não tem, a SEMA não tem isso. E o RAU, hoje, Relatório Ambiental de Lavra, ele é totalmente online. O Márcio está aí ainda? O Jossi? Deixa eu ver se o Jossi está aqui ainda. Eu recebi hoje... o Jossi saiu, né? E o Márcio? Eu recebi todos os RAUs de 2016 a 2019 hoje, da ANM. Que foi solicitado, eu tenho todos eles na CPI. Então, está fácil, eles já até organizaram um CD e encaminharam para a CPI. É fácil eles disponibilizarem esses dados. Aí, de repente, eu não sei, porque o Márcio e o Jossi já saíram. De repente, professor, eles podem filtrar e falar só do rejeito, do que tem, né, a quantia dentro da barragem de rejeito, a quantia de estéreo, né, que é o bota fora, e a quantia de contaminado, de repente. É que o Márcio e o Jossi não estão aqui. Eu não sou da ANM, eu não entro dentro do processo deles, eu não sei como se dá o abastecer desses dados. Sim, olha, nós fizemos isso, Sheila. Inclusive, recorremos a Brasília, a ANM foi pronta para nos servir, e nós já recebemos deles 179 informações. A maioria das informações foi da ANM. Certo? Os dados, inclusive, vêm descaracterizados em função dessa questão do sigilo, né? Recebemos, mas ainda são muito poucos os dados, né? Quando eu falo em menor que 15%, eu estou computando todos os dados recebidos. Os dados recebidos pela SEMA foi menos de 3%, né? Então... Nós precisamos de um maior engajamento, sim. Então, eu me comprometo a voltar a pedir para eles entrarem, responderem o questionário, e eu acho que no momento que se sentir satisfatório, a gente volta aqui e o senhor apresenta novamente. Tem que dar um prazo também, né? Se eu dar o prazo, eu falo, nós temos que responder isso até tal dia, e eu vou tentar da melhor forma possível. Sheila, o que você acha que é um prazo razoável? Não, professor, o senhor fala. E aí eu cobro. O senhor fala, eu cobro. Eu acho que a gente pode fazer isso, aguardar 3 semanas? Acho que tá bom, né? 3 semanas, tá bom? Uhum. A contar de hoje. Sim. Ok. 3 semanas, 21 dias. Né? Por quê? Isso quer dizer que o formulário vai ser reencaminhado da mesma maneira e hoje mesmo? Olha, eu acho que pode, inclusive em função de toda essa discussão, mas também poderemos dar uma olhada, sabe por quê? Porque quando Sheila encaminhou o questionário, ela fez toda uma contextualização do que aquilo era, do que estava se cobrando, teve essa preocupação, está entendendo? A coisa não foi solta, responda um questionário, certo? Foi feita uma contextualização. Né? Vamos fazer assim, então. Vamos fazer o seguinte. A gente dá uma olhada, eu dou uma olhada no questionário. Os colegas aqui vão olhar nos e-mails de vocês que não responderam, dê uma olhada lá, está no Google Drive, eu compartilhei o formulário. Dá uma olhada, veja se vocês têm alguma contribuição para dar. Não, eu acho que você tem que melhorar aqui. Então, eu dou um prazo aí de 1 semana para entrar em contato comigo e falar, olha, eu acho que você tem que melhorar isso, isso, aquilo no questionário, e a gente, se tiver que melhorar, a gente melhora e manda para vocês posteriormente. E é para responder, não é difícil, é só entrar no RAW e responder. Todo mundo que é responsável técnico de alguém que tem acesso ao RAW, joga isso dentro do formulário, pronto. Exatamente isso.
Eu me comprometo a me esforçar. Depois do dia 31 de março, fim do prazo do RAL. Ah, tá, professor, porque assim, esse ano eles vão fazer o relatório ambiental anual de lavra do ano passado. Então, todos os responsáveis técnicos estão por aqui, que eles têm que trabalhar até 31 de março para preencher o RAL. E aí, ó, esse mês é muito difícil para mineração. Tem o RAL e o DIPEM. O que é DIPEM? Eu não sei o que é DIPEM. O questionário de levantamento dos resíduos de cada setor está disponível no site também? Ribenildes Carla perguntou. Tudo bem, olha, podemos receber na primeira quinzena de abril, então? Até a primeira quinzena de abril? É possível? Eu acho que sim, né, pessoal? Vocês aí que trabalham com RAL. Ah, então tá, primeira quinzena de abril. Mas nós vamos disparar o e-mail, tá? E aí vocês têm até a primeira quinzena de abril para responder. Ok, Edmo, ok, Simvaldo, Wagner, Léo. Eu só queria fazer uma observação para todos os que estão aqui conosco, os responsáveis técnicos. Eu acho que essa questão da mineração em relação ao panorama é algo bem didático, né? No sentido de que se eu não tenho um retrato claro da situação, como que eu avanço procurando prospectar alternativas, de estabelecer diretrizes, né? Então, nós estamos com um problema muito sério, que é esse: qual é o retrato do setor da mineração, no caso, em relação aos resíduos sólidos produzidos pelo setor? Isso precisa ficar claro no panorama, porque se ele está muito reduzido, limitado, o plano vai retratar propostas que não condizem com o setor, que não atendam às demandas. Então, eu acredito que esse é um grande apelo que nós temos que fazer a todos os representantes, responsáveis técnicos que estão aqui, né? A nossa representante da cooperativa, Maria Valéria, embora ela não esteja falando nada do assunto aqui do resíduo, mas ela externaliza um problema que impacta todos, né? Que é a questão da paisagem e da questão do ambiente, né, com essa atividade. Então, também a gente entende esse olhar de quem está de fora. E o plano, é importante que o plano contemple tudo isso, né? Então, Sheila, e a todos os representantes e responsáveis técnicos, nós precisamos entender o que vocês produzem, para onde isso vai, qual o impacto, para a gente seguir aqui no plano. Senão, o que vai acontecer? Vai ficar uma lacuna lá nos produtos, né? E isso não interessa nem para quem é o empresário, não interessa para o meio ambiente, não interessa para a sociedade, né? Então, é só esse apelo para que a gente possa até aqui avançar, né? E do ponto de vista do projeto, da equipe, nós temos, como dissemos, essa é uma reunião temática, nós temos o momento da audiência e queríamos levar para a audiência um retrato mais próximo do que acontece, tá? Então, só lembrar que também nós temos prazo nesse sentido a ser cumprido e avançar nos demais produtos. Mas eu acho que já foi muito importante chegar até aqui, né? Sabemos e agradecemos o seu empenho, Sheila, e da equipe, né? De tentar aprofundar nessa questão. E se não tiver nada mais aí, nenhuma pergunta, a gente pode ir para a finalização dessa nossa reunião, né, e dizer que a qualquer momento estamos aqui de prontidão para conversar, não precisa, é só contactar, a gente está pronto para fazer uma reunião específica com 5, 10 responsáveis, ou quantos responsáveis aí dos empreendimentos puderem. Sheila, eu vi mais... Só um pouquinho, deixar claro aqui que eu acho que o que o professor vai ser única e exclusivamente os empreendimentos de ouro, porque os outros a gente não vai ter, do processo mineral lá, o processo de extração e beneficiamento,
não vai gerar resíduo. Então, é só... Eu estou imaginando que seria só o de ouro. Porque o calcário, não. Nós estamos diamante... Sheila, tem alguém... deixa essas Ana, conclusões Wagner, falem aí, por para favor. depois, Sheila. Vamos deixar essas conclusões para depois. Não, tem que deixar bem claro para ele, porque assim, desses 104, Solange, não são todos que estão dentro, que vão conseguir responder, porque uns não vou falar, não gera resíduo, né? Rejeito, desculpa. Eu acho que está na hora, e também a gente precisa encerrar, porque eles vão fechar aqui minha sala, eu tenho que ir embora, porque tem toque de recolher. Eu tenho que pegar o metrô, é muito lotado, até eu chegar na minha casa, são 2 horas. Minha querida, você que se alongou. Então tá, gente, acho que ficou combinado. A única questão, Sheila, que eu ia colocar, eu vi mais de uma preocupação, que eu sei que você já respondeu isso, mas eu vi mais de uma preocupação, que pessoas falam, mas nós vamos ser multados, não sei o quê, isso não existe, talvez fosse bom se fazer um coroamento disso. Não é esse o objetivo do plano, né? Tá certo. Não, com certeza, eles sabem que não vai ter multa, não. A gente só está fazendo um trabalho, um levantamento, não vai ter, não. Então, professor, então podemos encerrar? Olha, sim, claro, mas vamos tirar uma foto e todo mundo abre o seu, né? Só para ver os participantes. Solange. Eu acho que é muita gente, olha, eu fiquei muito feliz. Teve pico, ó o Péricles, teve pico de 52 pessoas na nossa reunião. Foi muito chique a nossa reunião. Espera que eu vou com você. Tirou já? Sim. Aí. Tchau, gente. Até mais. Tchau. Obrigado a todos, tá? Obrigado. E nós aqui estamos à disposição. Se alguém quiser nos contactar, por favor, façam, tá? A gente está à disposição para conversar com vocês, tá? Obrigado. Tchau.